Bom dia! Depois dos 65, algumas mudanças no corpo são comuns e dá para aliviar sintomas com hábitos e, em alguns casos, chás. Mas nada aqui substitui avaliação médica. Vou falar de plantas que algumas mulheres usam, mas tem um hábito que todo mundo acha saudável e que pode não ser tão simples assim. Só falo dele no final. Primeira planta, folha de amora. Não a fruta, a folha. Algumas mulheres relatam melhora leve de ondas de calor com folha de amora, mas ela não é reposição hormonal. Não substitui tratamento. É algo que pode ajudar em sintomas leves, nada além disso. Se for testar, uma xícara por dia por 2 a 4 semanas e pare se der azia, náusea ou queda de pressão. Se usa remédios para diabetes ou pressão, converse com seu médico antes porque pode haver interação. Pega 3 folhas frescas ou 2 colheres de sopa da seca. Joga água fervendo, abafa 5 minutos. Toma morno em jejum. O gosto é suave, meio terroso. Eu mesmo tomei durante anos quando percebi que certas mudanças no corpo me incomodavam. Funcionou para mim. Pode não funcionar para todo mundo. Segunda planta, cavalinha. Essa tem silício. E silício é um mineral que ajuda a estrutura de várias partes do corpo. Mas vamos ser claros, osso depende de exercício com impacto ou força, vitamina D adequada, proteína suficiente, cálcio na dieta e tratamento quando indicado. Cavalinha não substitui isso. Evite se você tem doença renal, usa diurético, lítio ou tem histórico de distúrbio de eletrólitos. Não use por meses seguidos sem pausas. Depois dos 65, o osso da mulher fica mais frágil. Qualquer queda pode quebrar. Quadril, punho, vértebra. Uma fratura dessas muda tudo. A pessoa perde independência, fica acamada, murcha. Cavalinha pode ajudar como parte de um cuidado maior. Ela também pode melhorar unha que quebra fácil, cabelo que ficou ralo. Ferve 2 colheres de cavalinha seca em meio litro de água por 5 minutos. Deixa esfriar. Bebe ao longo do dia. Não toma à noite porque faz urinar muito. Faz 3 semanas. Para uma, volta. Terceira planta, sálvia. Pode ajudar sono e ondas de calor em algumas pessoas. Para a memória, o efeito é incerto. Não dependa disso. Ela também pode diminuir suor excessivo, ajudar digestão que fica lenta. Se tem epilepsia ou usa sedativos, cuidado. Converse antes de usar. Pega 5 folhas de sálvia fresca ou uma colher de chá da seca. Água quente por cima. Abafa bem. Toma depois do almoço. O gosto é forte, meio amargo. Se não aguentar, diminui a quantidade. Quarta planta, dente de leão. Dente de leão pode ter efeito diurético leve e ajudar dispepsia em algumas pessoas. Mas icterícia, pele ou olhos amarelados, inchaço importante, urina escura ou fezes claras não são fígado cansado. É sinal de doença e precisa avaliação médica urgente. Ninguém dá valor. Cresce em qualquer lugar. Pode usar a raiz ou a folha. A raiz é mais forte. Ferve uma colher de raiz picada em 2 xícaras de água por 10 minutos. Coa. Toma uma xícara de manhã, outra à tarde. Amarga bastante. Quinta planta, hortelã. Hortelã acalma o estômago em algumas situações, ajuda gases, pode aliviar dor de cabeça. Depois dos 65, a digestão muda. O estômago produz menos ácido. A comida fica parada, fermenta. Hortelã pode ajudar nisso de um jeito gentil, mas se você tem refluxo, hortelã pode piorar. Se não piorar seus sintomas, pode usar 3 folhas de hortelã fresca, água quente, abafa, toma depois das refeições. Sexta planta, capim-cidreira. Essa é para quem não dorme bem e depois dos 65 o sono vira luxo. A mulher acorda de madrugada e não volta a dormir, ou demora horas para pegar no sono. Falta de sono envelhece rápido, o corpo não se recupera, a memória piora, a pressão sobe, o humor desaba. Capim-cidreira relaxa sem drogar, ajuda a mente a desacelerar. Pega um punhado de capim-cidreira, água quente, deixa tampado 15 minutos. Toma morno 1 hora antes de dormir. Escurece o quarto, deita. Sétima planta, urtiga. Essa dói quando a gente encosta nela na roça, mas quando vira chá, pode ajudar. Urtiga tem ferro. Depois dos 60, mesmo sem menstruar mais, algumas mulheres ficam com ferro baixo. Cansa fácil, fica pálida, sente tontura. Usa a folha seca, nunca fresca porque queima. 2 colheres de urtiga seca. Água fervendo. Abafa 10 minutos. Toma de manhã. Oitava planta. Camomila, todo mundo conhece. Camomila acalma e pode ter efeito anti-inflamatório leve. 2 colheres de flor de camomila. Água quente. Abafa bem, toma à noite. Nona planta, erva cidreira.
Diferente do capim-cidreira, essa é mais delicada. Ajuda a ansiedade leve, coração que acelera sem motivo. Depois dos 65, o sistema nervoso fica mais sensível. Qualquer preocupação vira angústia. Erva cidreira acalma sem deixar lerda. 3 colheres de folha seca, água quente, abafa, toma quando sentir nervosismo. 10ª planta, macela. Essa pode ajudar digestão. Macela é usada tradicionalmente para estômago sensível, cólica leve. Muita mulher, depois dos 60, fica com o estômago sensível. Não aguenta gordura, não aguenta ácido. Uma colher de flor de macela. Água quente. Abafa 15 minutos. Toma morno. Agora, sobre como usar tudo isso sem virar refém de chá o dia inteiro. Não precisa tomar todas ao mesmo tempo. Escolhe 2 ou 3 que fazem mais sentido para o que você está sentindo agora. Se o problema é calor, suor, amora e sálvia. Se é unha fraca, cabelo ralo, cavalinha e urtiga. Se é insônia, nervosismo, capim, cidreira e erva cidreira. Se é digestão ruim, hortelã, macela, faz rodízio, usa umas 2 semanas, descansa uma, volta com outra se quiser. E tem uma coisa importante, planta não faz efeito em 2 dias, precisa de constância. Algumas semanas no mínimo para começar a sentir se vai fazer diferença. Muita gente desiste na primeira semana porque não viu milagre. Corpo velho não muda rápido, ele precisa de tempo. Agora vou falar do que todo mundo acha óbvio, mas não é tão simples assim. Cálcio em suplemento não deve ser automático. Para algumas pessoas é útil, para outras aumenta risco de pedra no rim. O certo é avaliar dieta, vitamina D, risco de fratura e decidir com seu médico. Vou explicar. Todo mundo fala que mulher velha precisa de cálcio para não quebrar osso. Aí a pessoa vai lá e compra cálcio em cápsula, toma todo dia, acha que está protegida. Mas o corpo não funciona assim. Para os ossos, o que mais muda o jogo é exercício de força ou impacto, vitamina D adequada, proteína suficiente e tratar osteoporose quando existe. Cálcio solto, sem contexto, sem os outros fatores, não resolve. E em excesso pode trazer problema. Para cálcio ser aproveitado direito, ele precisa de vitamina D, vitamina K, magnésio. Precisa de movimento. Precisa que o corpo todo esteja funcionando. E sabe onde tem tudo isso de um jeito mais natural? Na comida de verdade. Come gergelim, sardinha com espinha, couve, brócolis, ovo caipira, queijo, iogurte natural. Outra coisa que envelhece rápido e ninguém fala, excesso de remédio. Eu sei que tem remédio necessário. Pressão alta precisa de controle. Diabetes precisa de cuidado. Não estou falando para parar remédio que o médico passou. Estou falando do monte de coisa que a pessoa toma por conta. Remédio para dormir, para dor, para azia, para intestino preso, para ansiedade. Cada remédio desses sobrecarrega o fígado e o rim. E depois dos 65, fígado e rim já estão trabalhando no limite. Muita coisa que remédio faz, mudança de hábito ou planta pode ajudar sem destruir o corpo no processo. Dor nas juntas. Em vez de anti-inflamatório todo dia, tenta compressa morna, diminui açúcar e farinha branca, movimenta a junta com cuidado. Intestino preso. Em vez de laxante que irrita, toma água morna em jejum, come mamão, linhaça deixada de molho, ameixa preta, insônia. Em vez de remédio que droga, tenta capim-cidreira, escurece o quarto, para de ver televisão até tarde. Ansiedade leve. Em vez de calmante, caminha, toma sol de manhã, respira fundo 10 vezes antes de dormir. O corpo da mulher depois dos 65 não aguenta ser bombardeado de química, ele precisa de simplicidade. E tem outra coisa que ninguém presta atenção, desidratação. Mulher velha não sente sede direito, o corpo para de avisar, aí ela passa o dia inteiro sem beber água. Desidratação causa confusão mental, tontura, prisão de ventre, pele seca. A maioria se beneficia de hidratação regular, mas quem tem insuficiência cardíaca, doença renal, ou usa diurético, deve seguir a orientação do médico. Urina muito frequente com sede e perda de peso precisa checar glicemia. Pode ser diabetes. Água pura, limpa, em temperatura ambiente. Bebe devagar ao longo do dia. Não adianta tomar 1 litro de uma vez e ficar o resto do dia sem beber. Sobre comida, vou ser breve porque todo mundo já sabe o básico, mas ninguém faz. Come comida de verdade. Arroz, feijão, verdura, legume, ovo, peixe, frango, carne de vez em quando. Para de comer coisa que vem em pacote, em caixa, em saquinho. Isso não é comida. É produto industrializado. Produto tem sal demais, açúcar demais, gordura de má qualidade, aditivos.
Açúcar em excesso é ruim depois dos 60. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem costume. Mas açúcar em excesso prejudica vasos sanguíneos, aumenta risco de diabetes, piora a inflamação. Se não consegue cortar tudo, diminui pela metade, depois diminui mais um pouco, vai devagar, substitui por fruta madura, mel com moderação. Farinha branca refinada vira açúcar rápido no corpo, inflama, incha, troca por mandioca, batata doce, inhame, cará, abóbora. Gordura boa é essencial. Azeite, abacate, castanha, ovo. Não tem medo de gordura boa. O cérebro precisa, as articulações precisam. Gordura ruim é fritura em óleo requentado, margarina, embutidos em excesso. E tem uma coisa que muda tudo, mas ninguém faz: mastigar direito. Mulher velha come rápido, mastiga mal, engole quase inteiro. Aí a comida chega no estômago em pedaços grandes. O estômago força para digerir, a comida fermenta, causa gases, refluxo, peso, mastiga cada garfada pelo menos 20 vezes. A digestão começa na boca. A saliva tem enzimas. Se você não mastiga, essas enzimas não agem. Sobre movimento, vou ser direto. Você precisa se movimentar todo dia. Não precisa ser academia. Não precisa ser exercício pesado. Precisa ser movimento, andar, varrer, lavar roupa, cuidar de planta. Qualquer coisa que faça o corpo sair da cadeira. Ficar sentado o dia inteiro enfraquece músculos e ossos. A circulação piora, o intestino fica mais lento. Levanta a cada hora, caminha pela casa. Estica os braços, mexe os ombros, roda o pescoço. Se conseguir, caminha 15 minutos de manhã, sol na pele. Se quiser andar descalça, que seja em casa, em piso seguro, sem risco de corte. Diabético não deve andar descalço por risco de ferida que não sara. E não para de fazer as coisas da casa. Não deixa os outros fazerem tudo por você enquanto você ainda consegue fazer. Quanto mais você para, mais rápido você perde a capacidade. Usa o corpo enquanto ele ainda obedece. Sobre sol. Você precisa de sol todo dia. Não sol de meio-dia que queima. Sol de manhã até 9 horas. Ou sol da tarde depois das 4. 15 minutos. Braços e pernas de fora. Vitamina D protege osso, melhora o humor, fortalece a imunidade. Falta de sol causa deficiência de vitamina D, e isso contribui para osso fraco, cansaço, humor baixo. Sobre sono. Dorme cedo, acorda cedo. O corpo velho se recupera melhor quando dorme em horário regular. Dorme às 9, 10 da noite. Acorda às 5, 6 da manhã. Escurece o quarto, fecha a cortina, desliga a luz. Não dorme com televisão ligada, não dorme com o celular do lado. Barulho e luz interrompem o sono profundo, e é no sono profundo que o corpo se regenera. Se acordar de madrugada para urinar, tudo bem. Levanta, urina, volta a dormir. Não fica rolando na cama nervosa. Sobre solidão, esse é um problema silencioso depois dos 65. Solidão crônica aumenta risco de depressão, piora a saúde em geral. Mulher velha que fica sozinha o dia inteiro sem conversar com ninguém, sem propósito, murcha rápido. A mente enferruja, o corpo desanima, não precisa de multidão, precisa de uma ou duas pessoas para conversar de verdade. Vizinha, amiga da igreja, parente. Se cuida de alguém, melhor ainda, um neto, um bicho, uma planta, algo que dependa de você. Propósito é o que mantém a pessoa de pé. Sem propósito, o corpo desiste e não fica esperando os outros virem até você. Vai você, liga, visita, conversa. Bom, é isso. Essas plantas, se usadas com cuidado e com consciência de que não substituem tratamento médico quando necessário, podem ajudar em sintomas leves. Não vão fazer milagre. Não vão te deixar com 30 anos de novo, mas podem trazer algum alívio dentro do que o corpo ainda consegue. E lembra, cálcio em suplemento não é automático. Converse com seu médico. Osso depende de exercício, vitamina D, proteína e tratamento quando indicado. Saúde vem de rotina simples, comida limpa, movimento, sol, água, companhia e acompanhamento médico quando necessário. Vou ficando por aqui.